Convido a todos para que possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra, nos envolvendo nessa paz, nessa harmonia, nesse amor, nesse sentimento tão maravilhoso, e todas essas vibrações que aqui nós encontramos. Vamos pedindo a espiritualidade que nos ajude, que possamos sintonizar nessas vibrações, abrir o nosso coração, a nossa mente, e possamos compreender bem os ensinamentos da noite, aprendendo cada vez mais, abrindo a nossa consciência, porque o conhecimento liberta, o conhecimento é luz no nosso caminho. E que este evangelho seja também uma bênção nesta nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Espírita Amor e Luz. Hoje nós vamos falar do capítulo 26. Dar de graça o que de graça receber. Nós vamos falar dos itens 7 a 10, mediunidade gratuita. E eu vou iniciar lendo para vocês um trechinho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que diz assim: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. O princípio de graça recebestes, de graça dai, enfatiza que a graça de Deus e os dons espirituais, eles não devem ser comercializados ou vendidos. E no versículo 1 deste mesmo capítulo 10, nós vamos encontrar o seguinte: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Então nós concluímos que Jesus está falando da mediunidade. Ele conferiu aos seus discípulos o dom da mediunidade, de curar os enfermos, de restaurar a saúde, de expulsar os demônios, os maus espíritos. Mas falando de mediunidade, que é o tema da nossa palestra hoje, mediunidade gratuita, nem todo mundo sabe o que significa mediunidade, o que vem a ser a mediunidade. Fala-se tanto, há tanta conversa, mas as pessoas não têm muita dúvida. A mediunidade é uma faculdade orgânica e natural de todas as pessoas. O que é isso, faculdade orgânica e natural? É uma capacidade, uma aptidão que todo ser humano tem, independente da religião, da raça, independente de qualquer coisa. É próprio do ser humano ter a mediunidade. Então, essa habilidade ela é inerente, ou seja, a gente já nasce com essa habilidade. Ela é comum a todos. A mediunidade ela serve para quê? Ela permite o intercâmbio entre o mundo físico, aqui onde nós estamos, e o plano espiritual. Então, é através dos médiuns, das pessoas que têm uma mediunidade mais aberta, a comunicação entre os dois planos. A mediunidade permite, então, esse contato, essa ligação entre o mundo físico e o espiritual. Então, é como se o nosso organismo funcionasse como uma antena. É como se o nosso organismo fosse um aparelho de recepção que recebe a comunicação que vem do plano espiritual. Nós funcionamos como uma estação de rádio, e nós captamos a mensagem que vem. Ora nós ouvimos, ora nós escrevemos, ora nós falamos. E essa mediunidade, ela pode se manifestar de várias formas, como eu acabei de falar. Algumas pessoas, alguns médiuns, têm o dom de ver os espíritos, outros têm o dom de ouvir, outros recebem mensagens escritas, outros podem, permitem, o seu organismo permite que os espíritos falem através daquela pessoa.
Outras pessoas têm o dom de efeitos físicos. São médiuns que, muitas vezes, sem que eles saibam, objetos se movem na sua presença, barulhos acontecem, e outros, sem saber, e muitas vezes com o médium tendo a consciência, né? Ele consegue mover objetos e muitas situações. Então, a mediunidade, ela é a capacidade de sentir a influência dos espíritos em graus variados. Ora, quem é que nunca teve um pressentimento? Uma intuição, uma sensação que parece que alguma coisa vai acontecer. Ou quem teve um pressentimento, de repente começou a pensar numa pessoa da família que não via há muito tempo, pensou naquela tia, sentiu uma angústia, e de repente vem a notícia que aquela tia desencarnou, né? Ou muitas vezes você tem uma viagem marcada e de repente o seu coração não pede para você ir. Uma coisa atrapalha e você não vai, e de repente tudo aquilo que aconteceu, aquele pressentimento de não ir, foi para o seu próprio bem. Então, isso é a mediunidade num grau mais leve. Todos nós temos mediunidade. Há dias que você sente, nossa, hoje eu estou com o coração apertado, mas não sei por quê. Então, muitas vezes você captou uma tristeza que vem, uma onda de tristeza que vem, ou muitas vezes uma onda de irritação que vem do nada. Então, isso é mediunidade, todos nós temos mediunidade. Ou muitas vezes você estando sozinho em casa, tem a sensação que parece que chegou alguém atrás de mim, você olha e não vê ninguém. Isso é mediunidade, todo mundo sente isso, né? Então, nós estamos falando aqui de uma mediunidade ostensiva, que significa uma mediunidade mais evidente. Ou seja, alguns têm uma mediunidade mais forte. Então, as intuições sutis, elas podem acontecer, e os fenômenos ostensivos, que são mais evidentes. Então, Deus deu gratuitamente ao homem o dom da mediunidade, para quê? Para que ele possa aliviar os que sofrem, para que ele possa levar os ensinamentos do Evangelho, propagar a fé. E segundo a doutrina espírita, esse médium ostensivo, essa pessoa que já tem uma mediunidade mais forte, né? Então, ela já nasceu com essa predisposição, ela já nasceu pronta para isso. Digamos que ela foi programada, no seu planejamento reencarnatório, a espiritualidade já conferiu ao organismo daquela pessoa aquele dom. Então, todo mundo tem o dom da visão, o dom da audição, mas o médium, de repente, ele tem uma audição mais antenada, uma visão que vai além, né? Muitas vezes uma pessoa diz, você está vendo ali? Aí você diz, quem? Aquela mulher que está ali. Ah, mas eu não estou vendo nada. Mas o médium vê, não é? Então, o médium, essa predisposição orgânica, ela é descrita como um sistema nervoso mais sensível. O médium, dependendo do ambiente que ele chega, ele já sente a energia do ambiente, ou ele sente bem, se for um ambiente de paz, ou ele se sente mal, né? Muitas vezes a pessoa fala, vou embora porque o clima pesou, né? Então a energia, então o médium sente tudo isso, né? Então o corpo físico e principalmente o perispírito do médium, né, o seu corpo fluídico, ele é estruturado para facultar, para permitir a conexão do plano espiritual com o plano material, plano físico. E essa predisposição orgânica é muito interessante, porque a mediunidade ostensiva não é por acaso. Ah, eu nasci médium, mas não é por acaso. Você foi preparado para uma missão. Vamos imaginar que nós somos soldados e vamos para a guerra. Então, nós temos que levar todo o equipamento para enfrentar a batalha. E no caso dos médiuns, eles já vieram preparados com o organismo, com o corpo, com uma sensibilidade, um equipamento psíquico, que ele tem umas intuições que ele recebe do plano espiritual.
né? Então, ele é frequentemente planejado antes da reencarnação, o corpo físico. O corpo do médium é planejado para suportar as energias do plano espiritual. Ele recebe energia, olha que coisa mais linda. Ele recebe a energia dos mentores, essa energia passa pelo corpo do médium e vai até a pessoa que vai receber o passe. Os médiuns são transformadores vivos, porque a energia chega em vamos imaginar assim, numa alta voltagem, e ela passa pelo corpo do médium, né? É coisa de Deus mesmo. Então, o médium apresenta canais mediúnicos abertos, permitindo que ele veja, ouça e sinta a presença dos espíritos com maior intensidade. Então, embora o médium tenha o corpo já preparado, ele precisa estudar, ele precisa conhecer os mecanismos da mediunidade, ter consciência que ele é um aparelho, ele vai ser utilizado pelo plano espiritual para o bem, para a caridade. Então, ele tem que conhecer para ele saber lidar com o dom que ele tem. Muitas vezes a pessoa tem o dom para música e ela precisa, então, frequentar uma escola de música, aprender a lidar com os instrumentos. Então, o médium é um instrumento. Então, ele tem que aprender a lidar com aquilo que ele vai encontrar pelo caminho. Nem sempre ele vai se deparar com a presença de espíritos de luz que traz uma energia maravilhosa. Vai se encontrar com espíritos sofredores que trazem a energia da dor, da angústia ou daqueles que estão em revolta. Então, essa é a situação do médium. Ele precisa estudar muito, ele precisa ter muita disciplina, vigiar seus pensamentos, ter uma vida diferente. Ele tem que pensar bem os ambientes que ele vai frequentar, porque se for dependendo do ambiente que ele frequenta, ele absorve energias pesadas, ele vai para casa passando mal. Então, o médium ele tem que ter uma outra postura na sua vida, e principalmente do ponto de vista moral, principalmente. E até tem um trecho aqui que diz que essa mediunidade ostensiva ela não confere ao médium a moralidade. Então, não é porque a pessoa tem o dom de ouvir os espíritos ou o dom da psicografia que ela é uma pessoa moralmente elevada. Muitas vezes não é uma pessoa honesta, não é uma pessoa muito digna, né? Mas foi colocada a mediunidade nas mãos daquela pessoa para dar a ela uma chance de evoluir, de seguir um outro caminho. E muitas vezes ela usa a mediunidade para um caminho não muito correto. Passa a vender, passa a abusar daquele dom, daquela luz que aquela pessoa tem. Então, os médiuns modernos, né? Assim como os apóstolos no passado, os médiuns modernos receberam de Deus um dom gratuito, para serem os intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para ensinar o caminho do bem e levá-los à fé. Agora, quando o talento de uma pessoa ele é adquirido através do estudo, do sacrifício, anos fazendo uma faculdade, fazendo um curso de pós-graduação, você faz aí uma faculdade de matemática, faz uma pós-graduação, faz um doutorado. Então, aquele conhecimento ele está na sua cabeça. Qualquer momento que você precisar daquele conhecimento, você tem. E você pode exercer uma profissão com base naquele estudo que você fez. Isso é normal, isso é correto. Agora, com relação à mediunidade, já não pode acontecer, porque a mediunidade ela não pertence ao médium. A mediunidade, ela depende da presença dos espíritos, dos mentores. Então, eu posso ter o dom, eu posso ter o meu organismo preparado para receber as mensagens do plano espiritual, mas se os mentores não estiverem ao meu lado, não vai acontecer, não. Né? Então, por isso que a mediunidade não pode ser vendida, porque ela não é nossa. Nós só somos apenas o canal que recebe as orientações e toda essa luz que vem do plano espiritual. Então, como o médium ele não paga pela faculdade, ele não pode vender, ele recebe gratuitamente para essa missão.
Então, Deus quer que a luz atinja todas as pessoas. Que o mais pobre não possa ser impossibilitado de receber essa luz que vem através dos médiuns. Vamos observar que há médiuns em todas as classes sociais. Entre os mais favorecidos, os ricos, entre os pobres. Há médiuns nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas aldeias. Há médiuns lá no sítio, lá naquela fazenda longe, naquela casinha distante, lá no meio da floresta. Os médiuns estão por toda parte. Por quê? Porque Deus quer que a luz atinja todos. Por isso essa luz não pode ser vendida. Porque será que o rico vai pagar por um passe de cura, então ele vai receber, e o pobre não vai poder nunca receber um passe, porque ele não pode pagar? Não é? Então, de repente, uma pessoa que tem condição, ela vai receber uma psicografia de um ente que partiu e que ela tem saudades, ela vai receber essa psicografia porque ela pode pagar, e aquele que sonha receber uma mensagem de um familiar, mas nunca teve condição de pagar, ele nunca vai poder receber? Então, é por isso que Deus quer que essa luz atinja todas as pessoas. Por isso a mediunidade, ela não é um privilégio, ela se encontra por toda parte. Em todas as religiões tem médiuns. Em todas as religiões tem médiuns. Podem dar outro nome, mas são médiuns, né? Em todas as religiões, em toda parte, em todos os países. Há países onde é normal cobrar por um atendimento, não é? Como nos Estados Unidos é normal, eles fazem da mediunidade uma profissão, né? Então, exigir um pagamento seria desviar a mediunidade da sua finalidade, do seu benefício, né? Da sua faculdade providencial. Não seria também uma profanação, um desrespeito, evocar por dinheiro o nome do seu pai, da sua mãe, para que eles tragam uma informação e você vai ganhar o dinheiro? Né? Não seria uma falta de respeito para com eles? Muitas vezes você pensa que está recebendo uma informação daquele ente querido, mas talvez seja um espírito zombeteiro que está ali. Ele traz uma resposta, sem se importar se é verdade ou não, ele traz a resposta que ele acha que deve, né? Então, muitas vezes são espíritos inferiores, inescrupulosos, que aproveitam desses médiuns que cobram e se fazem passar pela pessoa que deveria estar ali. Agora, quem deseja uma comunicação séria, ela deve procurar com sinceridade, com seriedade, procurar médiuns e analisar. É um médium honesto? Esse médium, ele é sério? Ele trabalha numa casa espírita? É uma casa espírita séria? Qual é o trabalho que é realizado lá? Então, tudo isso você precisa observar. Então, essa mediunidade séria, ela não pode e não será jamais uma profissão. Por quê? Se ela for elevada à categoria de profissão, isso a desacreditaria do ponto de vista moral. E colocaria os médiuns na posição de ledores da sorte, simples ledores da sorte, mas não é essa a missão do médium. Né? A missão do médium é levar o socorro, levar o amparo, socorrer os aflitos, levar a fé. Né? Quantas pessoas Chico Xavier não socorreu com suas psicografias, quantas mães não receberam mensagens de seus filhos e mudaram suas vidas? Né? Mães que estavam em depressão, mães que estavam há anos em desespero devido à perda dos filhos e mudaram de vida e passaram a ter mais fé e passaram a ajudar outras mães devido às mensagens que receberam. Essa é a missão da mediunidade. Se for uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, aí sim é a sua propriedade, você poderá vender. Né? Um médico que estude anos a fio, vários anos, faz uma faculdade com muito sacrifício, normal, justo que ele receba pelas consultas que ele dá. Mas um médium
de cura, que recebe as intuições, as vibrações do plano espiritual, de médicos do plano espiritual, ele não pode cobrar, porque a cura, a orientação vem do plano espiritual. Então, esse tráfico degenerado em abuso da mediunidade, isso acontecia no tempo de Moisés, né? Era banal ficar o tempo inteiro evocando o espírito dos mortos para fazer perguntas de curiosidade. Então, foi esse tráfico, né, exagerado, esse abuso, que levou Moisés a proibir a evocação dos mortos. Então, nós vamos entender o que aconteceu nisso. Então, com base em tudo isso, a doutrina espírita lançou um descrédito sobre essa exploração, ou seja, não acredite em quem explora a mediunidade. E elevou a mediunidade à categoria de missão e não profissão. É missão. Quem tem o dom da mediunidade, um dom mais ostensivo, ele não veio com esse dom por acaso. Ele já veio equipado, né, para receber as intuições do plano espiritual. Ele veio para servir. No livro Céu e Inferno, lá no capítulo 11, o Moisés, ao instituir a lei que proibia o seu povo de falar com os mortos, por que ele fez isso? Ele queria que o povo rompesse com todos os costumes trazidos do Egito, onde as evocações eram usadas de maneira abusiva. Então, Moisés, ele não proibiu a mediunidade, ele não proibiu evocar os mortos, nesse sentido que foi dado. É no sentido de que estavam abusando. Havia um abuso. Evocar com respeito, receber as mensagens com respeito, é diferente. E também porque Moisés queria que o povo se afastasse, que não houvesse nenhum laço, nenhuma ligação com outras nações que também tivessem, outros povos que também tivessem esse mesmo costume de evocar os mortos, tá? Por isso, né, para motivar essa aversão, ele devia apresentar esses costumes como reprovados pelo próprio Deus, porque naquela época o povo era rude, era ignorante, era um povo rebelde, e não adiantaria o Moisés proibir apenas. Então, ele apresentou essa proibição como algo divino. Então, ele diz que o Senhor considera uma abominação, uma coisa impura, repugnante, todas essas coisas, e destruirá na vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Então, a partir daí, era condenado à morte quem fizesse esse tipo de atividade, né? Consultar os mortos, assim, de forma banal e aleatória. Porque era a única forma que o Moisés tinha de controlar isso. Essa defesa de Moisés era justificada devido ao fato de que os mortos não eram evocados em virtude de respeito e de afeição por eles, nem por um sentimento de piedade, mas para fins de adivinhação. Né? Evocar o espírito de um parente, eu vou ficar rico, eu vou ganhar tal coisa, eu vou vencer a guerra, o meu inimigo vai fazer isso, aquilo. Era esse tipo de coisa. Da mesma maneira que eles consultavam os augúrios, os presságios, né, as adivinhações, eles também consultavam, então, eles evocavam os mortos. Só para abrir um parênteses aqui, augúrios, gente, é o seguinte: naquele tempo, e também no tempo dos romanos, eles acreditavam que os deuses, eles comunicavam a sua vontade através de sinais naturais. Esses sinais eram chamados augúrios. E quem fazia esses augúrios, né, que fazia essa previsão, eram sacerdotes, chamados áugures. E o que seriam esses augúrios? Augúrios era observar o comportamento dos animais, o comportamento das aves. Por exemplo, eles observavam o voo das aves. Se voassem, por exemplo, né, da esquerda para a direita, era um bom presságio. Se voassem da direita para a esquerda, era um mau presságio. Né? Observava o canto da coruja. A coruja cantou
3 vezes. Isso não é bom. Né? A coruja não cantou. Né? Então, esse tipo de coisa eles observavam para fazer adivinhação. Eles não faziam nada sem consultar esses sacerdotes, né? Se deveriam iniciar uma guerra, se deveriam construir uma cidade em um determinado local, se deveria haver uma eleição de um magistrado, tudo eles consultavam esses álgures, esses sacerdotes, que observavam também os fenômenos da natureza, os relâmpagos, por exemplo, o relâmpago que cruzasse o céu da esquerda indicava aprovação divina. Se fosse da esquerda, não haveria aprovação. E ai daquele que desobedecesse uma previsão feita pelos sacerdotes. Então, tudo isso era a situação daquele povo antigamente, né? Acreditando em todo esse tipo de coisa. E eu gostaria de ler para vocês rapidinho a história aqui de um médium, que é uma pequena história, uma história fictícia de um médium que vendeu a sua luz. Esse médium, ele era um médium Azarias. Ele era um médium de efeitos físicos e curas, e a casa dele vivia sempre cheia, lotada de pessoas, ele consolava muitas pessoas gratuitamente. Mas ele foi ficando vaidoso, ele foi também desejando ter mais conforto material, e ele começou a cobrar uma taxa para a manutenção do centro. Bem, e com o passar do tempo, essa taxa passou a um pagamento pelos atendimentos especiais. Aí o dinheiro começou a entrar, Azarias mudou-se para uma casa maior e rapidamente ele abandonou o trabalho e passou a viver à custa da mediunidade. No entanto, os bons espíritos que não aprovam, que prezam, né, pelo desapego, afastaram-se dele, e no lugar dos bons espíritos, o que aconteceu? Tomaram conta daquele médium os espíritos zombeteiros, os espíritos inferiores. E o que aconteceu? Azarias começou a perder a credibilidade. Devido à entidade que ele incorporava, a sua voz, que antes era serena, que era calma, ela tornou-se agressiva, os conselhos passaram a causar discórdia, e a própria família notou a mudança de Azarias, que tornou-se uma pessoa egoísta e indiferente. Como ele vendeu o seu dom, ele passou a ser obsediado por entidades inferiores, consumido pela sua vaidade, achando que ele era o bom, que ele era melhor que todos, né? E passou também a sentir muito medo daqueles espíritos que ele mesmo atraiu. Tá? Assim, ele acabou mergulhado nas sombras da própria ganância, fracassando na sua missão espiritual e precisando recomeçar a sua trajetória com pesadas dívidas para resgatar. Porque o médium que não cumpre a missão de maneira honrosa, ele perde a credibilidade diante do plano espiritual. Então, muitas vezes, aquela mediunidade que foi preparada com tanto carinho, aquela missão, depois ele vai ter que retornar numa outra reencarnação, em dificuldades ainda maiores, para exercer a sua mediunidade. Então, esta história ela é frequentemente citada em centros espíritas para educar sobre a ética mediúnica. Então, nós podemos concluir que, quando o médium vende os seus dons, ele perde a conexão com seus mentores, porque ele perde a proteção espiritual, porque os mentores se afastam dele, e ele se liga a espíritos inferiores, a espíritos zombeteiros, e muitas vezes esses espíritos abusam, enganam esse médium, criam situações embaraçosas para dificultar a vida dele, e há uma perda da qualidade mediúnica. Então, muitas vezes, aqueles fluidos leves que aquele médium transmitia passam a ser fluidos de uma energia grosseira, não mais como antigamente.
Sendo assim, muitas vezes, espíritos zombeteiros, que são brincalhões, que gostam de abusar, né, das pessoas, eles se fingem de personalidades, eles se fingem de médicos, muitas vezes usando termos da medicina mesmo, fazendo-se passar por médicos. E o médium que está envolvido, ele não percebe que ele está sendo usado por uma falange de espíritos inferiores. Então, a conduta espírita séria, ela exige humildade, renúncia e gratuidade. Deve ser usada apenas para o bem, sem fins lucrativos ou promoção especial. Segundo Emmanuel, a mediunidade desviada de seus fins torna o médium indigno da confiança espiritual. A mediunidade, então, ela é uma coisa sagrada, principalmente a mediunidade curadora. E, como eu já disse agora há pouco, o médico, ele estuda muitos anos, muito sacrifício, ele paga uma faculdade muito cara, então ele vai cobrar pelo seu atendimento, pela sua consulta, porque o conhecimento da medicina é dele, está na cabeça dele, a qualquer momento ele conhece a medicina. O médium de cura, ele recebe os fluidos curadores do plano espiritual. A mediunidade não pertence a ele. Ele só recebe e retransmite. Então, por isso, ele não pode cobrar o seu dom. Jesus e os apóstolos não cobravam as curas que realizavam. E aquele médium que não tem do que viver? Ele deve procurar outros recursos. Ele deve procurar ter a sua profissão, dedicar-se à mediunidade o tempo que ele tiver livre. Encontrar um tempinho, um momento em que ele possa atender as pessoas, possa se dedicar a uma casa espírita e colocar os seus dons ali para fazer a caridade. Sendo assim, os espíritos levarão em conta o seu devotamento, o seu sacrifício e se afastarão daqueles que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Então, a mediunidade é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante, é uma coisa muito linda, mas que exige muito do médium. Os médiuns também precisam ser vistos assim, com carinho, com atenção, porque não é fácil lidar com esse dom. Quem tem a mediunidade sabe como exige da gente, quanta coisa a gente suporta no sentido de energias pesadas que nos atingem, que querem nos tirar do nosso trabalho, que querem fazer com que a gente desista de exercer esse trabalho, essa mediunidade na casa espírita. Conclusão, mediunidade não é uma exclusividade dos espíritas. Sempre que se fala fulano é médium, já acha que ele é espírita. Não, a mediunidade está em todas as religiões, em todos os lugares, em todos os países e no mundo em todos os tempos. É uma faculdade própria do homem e que foi dada por Deus para que ele pudesse servir o semelhante, para que pudesse aplacar as dores, aconselhar, levar a fé, socorrer aquele que está precisando muitas vezes de uma palavra. Que bênção que é receber um passe. Há dias que a gente está tão mal, o corpo todo a gente sente mal, um peso nas costas, um mal-estar. O passe é uma bênção. A água fluidificada é uma bênção. Os trabalhadores da casa espírita, eles merecem respeito. As pessoas precisam conhecer o que é o trabalho sério de uma casa espírita, o trabalho sério de um médium. A gente faz o nosso trabalho com amor. A gente chega aqui antes de todo mundo, a gente abre a casa, a gente faz tudo com muito carinho. Sendo assim, eu vou encerrar lendo um trechinho pequenininho, só umas frases que eu tirei de um texto de Emmanuel, que está no Livro da Esperança, que diz assim: ante a mediunidade. Mediunidade, na bênção do auxílio, é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante.
reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto das torres, nos postes da via pública, no recinto doméstico, nos sinais do trânsito, nos educandários, nas enfermarias, nas lanternas humildes, nas câmaras do subsolo. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica, nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. E para encerrar, mais uma vez Emmanuel, não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Então, assim nós encerramos o Evangelho desta noite, que vem falando sobre a gratuidade da mediunidade, e desejo que todos saiam daqui com conhecimento além sobre o médium, sobre a mediunidade, sobre o trabalho que o médium realiza, sobre a importância desse trabalho, e que todos nós, tendo uma mediunidade ostensiva ou não, ou apenas algumas intuições, podemos ser úteis. Podemos colocar o nosso dom a serviço para ajudar todos aqueles que necessitam. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Boa noite a todos. Queremos agradecer a todos os irmãos que aqui estão conosco, que assistiram a mais uma palestra. Eu sou Noemi Soares, trabalhadora da AME, Aliança Municipal Espírita de Cambuí, e do NECAP, Núcleo Espírita Kardecista Amor e Perseverança, também de Cambuí. E nós queremos agradecer também a nossa querida Roseli Lucas. Roseli é do Lar Espírito, Amor e Perseverança de Extrema. Agradecer, Roseli, pela bela palestra que nos trouxe muitos esclarecimentos. Esse tema ainda é um tema que desperta muita curiosidade e que ainda hoje muitos fazem de forma errada, se utiliza desse mecanismo de forma errada, né? Mas nós temos aí a doutrina espírita para nos esclarecer, né? Então, gratidão, Roseli. E para encerrar as atividades da noite, vamos então fazer a nossa prece de agradecimento. Querido Mestre, querido Pai Celestial, Pai de amor e de bondade, te agradecemos pelo dom da vida, pela saúde do corpo e pela paz do espírito. Agradecemos também aos espíritos de luz, nossos guias e protetores amorosos, que nos sustentam com dedicação, nos iluminam nos momentos de dúvida e nos envolvem com energia de amor e equilíbrio. Que possamos sempre merecer vossa proteção e corresponder ao vosso amparo com o bem que pudermos fazer. Gratidão por mais essa oportunidade, Pai. Gratidão, Jesus, que está sempre conosco, nos inspirando, nos amparando e sustentando. Que assim seja, Senhor.